Bom, pessoal, chegamos à primeira semana de abril, esse ano está correndo muito. Semana passada, peço desculpas a vocês, mas não fiz meu vídeo da segunda-feira, nem de qualquer outro dia da semana, porque eu estava realmente enlutado. Semana anterior faleceu minha mãezinha, ia completar 98 anos. Foi uma trajetória muito bonita, esperava, assim, gostaria muito que ela ficasse mais tempo aqui com a gente, uma pessoa de muito valor, muito espirituosa, porém chegou o momento dela, ainda estou triste, mas vida que segue, temos que tocar tudo para frente, então vamos para o nosso vídeo de hoje, que é o quadro que vem por aí, como é segunda-feira, onde nós fazemos uma análise dos principais indicadores que vão ser divulgados de terça a sexta-feira no Brasil e no mundo, e essa semana tem coisa bem interessante para acontecer, mais aqui na nossa América Latina. Falando mais especificamente, Brasil e Argentina. Vamos lá para o trabalho, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Amanhã, na terça-feira, vai ser divulgada uma informação de muito, mas muito valor estratégico aqui para o Brasil. Vai definir ou vai demonstrar como o nosso governo federal, especialmente, está tratando ainda nessa entrada de 2025 das contas públicas. Amanhã vai ser divulgado o balanço orçamentário do Brasil, ou seja, o que o governo brasileiro arrecada e o que gasta. Se gastar mais do que arrecada é déficit, se arrecadar mais do que gasta é superávit. Em janeiro nós tivemos um superávit, como acontece quase sempre, foi de 63,7 bilhões de reais. Vamos lembrar que no início de 2024 o Executivo Federal pretendia alcançar o chamado déficit zero, pelo menos primário, não considerando aí as contas financeiras, pagamento de juros da dívida, mas não conseguiu esse intento. E agora nesse ano, se não equilibrar as contas públicas, ainda tem essa chance, a encrenca vai ser muito, mas muito grande. E olha só, gente, existe uma expectativa de que o déficit, isso aí não sou eu que estou falando, mas vários analistas de plantão, supere em fevereiro a casa dos 100 bilhões de reais. Bom, nas últimas semanas eu não me detive na análise das contas públicas, isso aí quem faz é a Receita Federal, o Tesouro Nacional. Então, se for esse o déficit, mesmo se equiparando a fevereiro do ano passado, vai ser uma notícia muito lamentável. Normalmente, fevereiro, sim, tem um sinal negativo nas contas públicas, mas quanto menor ela for, especialmente se ficar abaixo de 60 bilhões de reais, que foi o superávit de janeiro, tanto melhor para o Brasil. Esse dado vai mostrar a partir de amanhã se, especialmente, o governo federal tomou juízo e está tratando melhor, está economizando recursos para não ter mais desequilíbrios orçamentários, que isso é sinônimo para o Brasil de aumento da inflação, aumento de juros e queda da atividade econômica. É tudo que nós não queremos. Ano que vem é ano eleitoral, então espero que eles tomem consciência que muita gastança até ajuda a popularidade dos políticos no curto prazo, mas no médio prazo, e o ano que vem é médio prazo, prejudica muito, porque o país vai entrar, se continuar assim, na bancarrota no momento eleitoral, e aí perdem eleição. Outra posição vai ser vitoriosa e cada vez isso está ficando mais maduro. E na terça-feira saímos aqui do Brasil, vamos lá para os hermanos, os argentinos. Vai ser divulgado lá a produção industrial referente ao mês de fevereiro agora de 2025. Por que esse dado chama tanta atenção? No decorrer de todo ano passado, as fábricas argentinas registraram quedas absurdas na sua produção em função do programa econômico, do plano econômico chefiado pelo atual presidente Javier Milei. Ele mesmo falou que antes de melhorar iria piorar. E o que vem acontecendo, gente? As duas últimas informações disponíveis referentes aos meses de dezembro de 24 e janeiro de 25 mostraram finalmente uma reversão no quadro recessivo da indústria argentina.
Em dezembro, a alta foi de 8,4% e janeiro de 7,1%, sempre comparando com o mesmo mês do ano anterior, portanto, janeiro de 25 frente a janeiro de 24. Em fevereiro, a expectativa é que esse crescimento continue nesse mesmo ritmo, acima de 6,5%, mas talvez não chegando ainda a 9,5%. É fácil a Argentina crescer a tal patamar? Claro que é, porque eles têm uma base de comparação muito deprimida. Vamos lembrar que nesse mesmo período de 2024, fevereiro de 2024, portanto, há 2 meses atrás quase, as fábricas do país estavam reduzindo muito a sua produção em função do início das políticas econômicas de Javier Milei. Agora parece que a Argentina está entrando no equilíbrio. Tem outro dado que eu não fiz ainda uma análise apropriada, que é a redução da pobreza naquele país no segundo semestre de 2024, mas o fato é o seguinte: as coisas para os irmãos estão melhorando já há mais ou menos 3 meses. Se estão melhorando em função que antes estava muito ruim, isso importa, mas não importa tanto. A grande questão, o grande desafio do governo Javier Milei é dar consistência a essas taxas de recuperação da produção econômica, bem como reduzir a inflação que está insistentemente na casa dos 2% ao mês, e isso é muito para um país que pretende conquistar a estabilidade monetária. E na quarta-feira, voltamos aqui para o nosso Brasil varonil, o IBGE vai divulgar o crescimento do setor de serviços do nosso país, referente também, como na Argentina, ao mês de fevereiro. Vamos lembrar, gente, que nos últimos meses esse indicador tem registrado resultados positivos, mas decrescentemente positivos. Em outubro, uma alta de 6,3%, repetindo, frente a outubro, então, de 2023. Novembro, essa alta foi de 2,9%, dezembro, 2,4% e janeiro, 1,6%. Nesse ritmo, aparentemente, se houver crescimento do setor de serviços nessa comparação, mês frente ao mesmo mês do ano anterior, fevereiro deve avançar menos de 1%, bem menos de 1%, podendo até nos surpreender com algum resultado levemente negativo. Mas o que eu chamo a atenção nisso? Está delineada uma tendência, e essa tendência é devido a fatores muito claros na economia brasileira. Em primeiro lugar, juros extremamente elevados. Em segundo lugar, impostos cada vez mais elevados também, e aquela ideia do gasto público ajudando na vitalidade da economia tem curtíssima duração, e essa festinha, pelo jeito, está acabando. Então, é o setor privado que vai ter que gerar os recursos para o crescimento da economia brasileira, e isso está muito difícil. Não só em função, como eu falei, dos juros elevados, mas também, especialmente, de muita carga tributária desse ano em relação ao ano passado, especialmente 2023, que prejudica sobremaneira o setor produtivo. E não estou falando apenas de empresa, estou falando de emprego, de profissionais liberais, todos que têm que gerar os seus recursos não através do setor público. Vamos prestar atenção nesse indicador também da indústria e do comércio brasileiro, porque a desaceleração está vindo aí. Há tempo sim de reverter isso, mas mudando drasticamente políticas públicas. Estado gastando menos, cobrando menos impostos, de forma a gerar mais recursos para investimento, controlar gastos para conter a inflação, e aí as coisas, depois de alguns meses, não imediatamente, começam a se ajeitar de uma maneira melhor, como está acontecendo ali do lado na Argentina. E finalmente, para encerrar o Fora de Curva de hoje, o quadro que vem por aí, sexta-feira, o indicador, a meu ver, o mais importante da semana. O IBGE também vai divulgar a inflação oficial brasileira, o IPCA fechado do mês de março. Lembrando, mês passado, esse índice que calcula o custo de vida dos brasileiros
aumentou 1,31%. É muito, gente. É demais. E existem expectativas que esse percentual seja mantido. Eu até acho que a inflação agora medida referente ao mês de março vai ser sensivelmente menor que 1,31%. Indico mais ou menos algo em torno de 0,7 a 1%. Não muito mais que isso, não muito menos que isso também, que o 0,7. Porém, isso é uma boa notícia. Em parte porque a inflação vai estar cedendo, mas efetivamente está muito acima, mas muito acima mesmo dos padrões, dos patamares mínimos de uma evolução razoável de preços. O Brasil, se não conter logo esse contexto inflacionário, ainda mais com juro que estão cobrando acima de 14% ao mês, 14,25%, a Selic, se não me engano, isso vai resultar aqui no nosso paísinho de rotativos de cartão de crédito, cheque especial, que é o pior tipo de dívida que existe, acima de 400% ao ano, que é uma piada, são dívidas impagáveis, mas isso resulta naturalmente numa queda da atividade econômica, aumento da inadimplência das famílias e uma situação geral para o país nada, mas nada positiva. Então, vamos torcer para que a inflação se reduza aos patamares razoáveis, que não supere 0,3%, 0,33%, mas, pelo menos para o resultado de março, mesmo caindo os índices de preço por atacado, eu não acredito não. O que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento desse vídeo, desta película com a sua rede de contato, e aquelas pessoas que ainda não assinam Fora de Curva, poxa, vamos assinar que não faz mal para ninguém e faz muito bem para esse que vos fala. E antes de mais nada, agora na despedida, desejando a todos uma excelente semana, eu faço mais uma despedida da minha mãezinha. Boa viagem, Luísa Salles Starosta, a minha Dona Geleia. Um abraço a todos, boa semana.